Daniel, capítulo 10, versículo 1. Daniel, capítulo 10, e o versículo 1. Está escrito assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Uma visão que teve, ele entendeu a mensagem. Amém, queridos? Então, digam assim comigo, por favor. A mensagem, mais alto, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Vamos orar? Amém? Vamos levantar as mãos para o alto, fechar os nossos olhos. Eu quero que você comece nesta noite exaltar o nome daquele que reina, daquele que vive pelos séculos dos séculos, daquele que está aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a voz dele, como se fosse uma voz de muitas águas, como se fosse a voz de muitas trombetas. Deus, Pai de amor, nós queremos essa noite, em nome de Jesus, em primeiro lugar, te adorar, exaltar, glorificar o teu santo nome, porque tu és o nosso rei, tu és o nosso Messias, tu és o nosso Senhor, e nós queremos também, Senhor, agora, entender da tua palavra, que seja o teu Espírito a falar do teu povo nessa noite, que não seja um ser humano, mas seja uma revelação poderosa, que venha atingir, Senhor, as necessidades do teu povo, que venha levantar o caído, que venha sarar o doente, que venha libertar o cativo, e que as nossas orações nessa noite, Senhor, possam subir ao céu, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, e tome este lugar, Senhor, acampe anjos, os quatro cantos desse salão, desse bairro, no vizinho da direita, da esquerda, detrás, da frente, acampe anjos de fogo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos sim também trabalhar com os seus anjos, porque o Senhor dá ordem aos anjos a respeito da tua igreja aqui na terra, e te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, amado espiritualmente, decretamos agora a falência do inimigo, decretamos agora que nenhuma forjada contra a tua igreja prosperará, em nome de Jesus, Senhor. Exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia. Todos digam amém. Amém, glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Aleluia. Vamos então, em primeiro lugar, dar um tema para essa mensagem. Eu quero que você diga assim: a espada A espada é a arma é a arma principal da guerra. principal da guerra. Amém? Amém. Queridos, quando nós observamos esse primeiro versículo de Daniel 10, nós entendemos que a igreja de Cristo aqui na terra está no meio de uma grande guerra e de uma batalha espiritual. Amém? Então levante a sua mão e diga: nós estamos em batalha espiritual. Quem se considera aqui o soldado de Cristo? O soldado do Senhor. Então, em meio à guerra, nós temos que entender que nós temos que usar de armas espirituais. Por que a igreja tem que usar de armas espirituais? O que disse o grande apóstolo Paulo? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem? Contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Então tudo que a igreja faz, tudo que a igreja, algum sonho, algum empreendimento, todos os movimentos, os propósitos da igreja, quando a igreja se move, o céu entra numa grande batalha espiritual. O maior exemplo é quando você sai da sua casa. Você se prepara e sempre, muitas vezes, nós sabemos que
começa a ocorrer uma batalha espiritual. Você marca o horário para ir para o culto e de repente aparece um parente. É verdade ou não é? É verdade. Você marca o horário para ir para o culto, quando vai chegando no horário, o filho começa a sentir dor de cabeça. O filho fica com febre. Por que essas coisas acontecem exatamente no horário que você vai se dirigir à reunião? Ou que você vai participar de um pequeno grupo em uma casa? Ou que você vai assistir um culto de celebração ao domingo? Ou quando você sai para participar de um discipulado? Por que isso acontece? Porque existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha espiritual. Quando a igreja se move, quando a igreja sai para um propósito, existem inimigos, demônios, principados e potestades espirituais que fazem de tudo para impedir a igreja de avançar, para impedir a igreja de participar de um pequeno grupo, para impedir a igreja de ouvir um culto, de celebrar ao Senhor, de participar de uma santa ceia, de ir para um encontro com Deus. Tudo que a igreja pensa em fazer, você já percebeu, tem obstáculos, tem dificuldades. Amém? E é sobre isso, queridos, que nós vamos ver nessa noite. As dificuldades que a igreja encontra. E que às vezes nós questionamos, e que às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Mas entenda uma coisa, povo amado e apostólico do Senhor, quando você ora em humilhação, quando você ora em jejum, quando você ora em consagração, pode haver uma grande batalha, mas creia e receba no teu espírito. Glória a tua Deus. oração, ela sobe ao céu. Suave, o incenso, Glória a uma Deus. glória agradável ao Senhor. E Amém, na hora Senhor. certa, no momento certo, Amém, Deus Senhor. vai enviar a resposta em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Fala para a pessoa que está do lado, Deus vai te dar a resposta. Amém? Então, se o tema da mensagem é a espada da batalha, a espada da guerra, nós temos em Daniel 10, versículo 1, que a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. O que nós temos aprendido, queridos, em muitas reuniões atrás, aqui aos domingos, nessa nova igreja, nós temos escutado e aprendido pela voz do Espírito Santo que a palavra é Jesus, amém? Ele é o verbo que se fez carne, é a palavra viva de Deus na terra, é o verbo de Deus, é o Deus conosco. Então, quando nós lemos essa mensagem, nós entendemos sim que, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Aqui diz, a mensagem era verdadeira, falava de uma grande guerra. Quando a mensagem, a palavra de Deus, ela está sendo ministrada na igreja, ela produz no mundo espiritual o quê? Uma grande batalha, uma grande guerra espiritual. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Uma grande guerra espiritual. Amém, Jesus. Os anjos do Senhor estão numa grande expectativa. Estão olhando para esse lugar e para muitos outros lugares que estão sendo ministradas a espada. E uma coisa eles sabem, queridos, que a vitória da igreja aqui na terra já é certa. Amém, Jesus. Mas para a igreja tomar posse da vitória, a igreja tem que ser uma igreja perseverante. A igreja do Senhor, a igreja apostólica do Senhor aqui na terra, ela tem que ter fé e uma fé perseverante. Então entenda isso. Nós estamos aqui. Deus está falando conosco. E o céu está se movimentando. Amém? Amém. O céu está numa grande guerra Glória a Deus. entre os inimigos de Deus e os amigos de Deus. Os anjos do Senhor e os demônios. Amém? Mas entenda uma coisa: por maior que seja a batalha, por maior que seja a guerra que você esteja passando, muito maior, muito mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabe por quê? Nós temos a principal arma de guerra, que é a espada. Glória a Deus. A espada é a principal arma. Por mais que eu tenha o escudo, por mais que eu tenha o capacete, se eu não tiver a espada, eu não venço. Amém? Nós sabemos que a espada produz guerra, e a espada é a palavra do Senhor. Levante a espada do Espírito e fala: hoje eu estou armado. Hoje eu estou armado. Participo do exército de Cristo, do exército
com Daniel quando ele teve aquela visão. Quando ele estava fazendo aquele momento de consagração ao Senhor e estava orando ao Senhor. Que batalha que aconteceu? Por que diz que estava acontecendo ali uma grande guerra naquela revelação? Acompanhe comigo, queridos. O versículo de número 2 diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Quem é que já chorou muito? Amém. Por que nós choramos? Muitas vezes, é verdade, nós choramos por situações que parece que não vai ter mais saída. Muitas vezes nós choramos porque nós olhamos para um ente querido doente e achamos que aquela enfermidade vai ser para a morte. Muitas vezes nós choramos e vemos um ente querido, um familiar, um amigo no mundo das drogas ou no mundo da bebida. Nós choramos de tristeza. Amém? Nós choramos sim por várias situações. Mas entenda uma coisa: o choro do cristão, o choro da igreja é um choro diferente. Sabe por quê? O nosso choro não é para sempre. O nosso choro, ele não tem uma durabilidade muito extensa. Sabe por quê? O choro da igreja pode durar a noite inteira, mas receba no teu espírito que pela manhã de madrugada a alegria vem em nome de Jesus e o choro acaba, porque junto com a alegria vem a vitória da igreja em nome de Jesus. Receba no teu espírito. Glória a Deus. O Senhor faz questão nessa noite de enxugar as tuas lágrimas. Em vez de vestes de luto, o Senhor vai colocar sobre nós hoje aqui vestes de louvor e de triunfo. Aleluia. Amém? Receba vestes de louvor nessa noite em nome de Jesus, porque você tem a espada que produz a guerra, a espada do Espírito. Amém? Então a igreja chora, Jesus chorou. Nós temos o DNA dele. Não pode ter vergonha de chorar. Nós choramos também de alegria, mas nós temos que chorar. Amém? O choro também pode ser um quebrantamento de espírito, um momento de adoração, que nós sentimos a presença do Senhor. Então, se você sentir, você pode chorar, porque logo depois do choro, você recebe a unção da alegria do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então diga assim: e Daniel chorou. Daniel chorou. Versículo 3 diz assim: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. O que nós temos aqui, queridos, no versículo de número 3? Uma outra arma de guerra chamada jejum. Amém? Daniel estava em oração? Sim. Mas existem certas situações, entenda isso, que só oração não basta. Nós temos que sim orar, junto com a ação que é a oração, mas muitas vezes a igreja tem que jejuar. Amém? Então digo, o jejum é uma arma de guerra. Entenda uma coisa, igreja do Senhor: quando a igreja ela é tomada por jejum e oração, não existe casta de demônio que venha resistir. Amém? Se você tem uma situação difícil na tua vida, comece a orar, comece a xir, comece a jejuar ao Senhor, porque logo você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. O jejum não pode faltar na batalha da igreja. Amém? Repita isso: eu não posso deixar de jejuar. Não posso deixar de jejuar. Então, entendemos aqui nessa revelação que o jejum também é uma arma de guerra. E diz assim no versículo 4: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Agora vem outra revelação no verso 5, presta atenção. E Daniel diz assim: olhei para cima. Amém? Vou repetir: olhei para cima. Existem, queridos, momentos que nós temos que começar a levantar a nossa cabeça, não em tom de arrogância,
mas num tom de fé. Porque quando nós levamos os nossos olhos espirituais e nós olhamos para o alto, é aí que o Senhor envia o socorro. Elevo meus olhos para o monte, de onde me esperar o socorro? O meu socorro virá do Senhor que criou o céu e a terra, Jesus. Eleve nessa noite, igreja apostólica, os seus olhos para o alto e contemple a tua vitória em meio à oração, ao jejum e à espada do Espírito. Em nome de Jesus, nós somos uma igreja vitoriosa. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para o alto e contemple a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhei para cima. Aquela pessoa que olha para o alto, ela tem a visão aberta. Aquela pessoa que olha para o alto, ela contempla coisas sobrenaturais. Amém? Nós não podemos ser uma igreja apática. Nós não podemos andar pela rua de cabeça baixa. E as pessoas olham para nós e dizem assim: nossa, fulano, beltrano, vive na igreja e só anda de cabeça baixa. Sabe por quê, queridos? Olha para mim. Quem anda de cabeça baixa significa que essa pessoa está derrotada. Amém? Amém. Mas nós não estamos derrotados. Diga: eu não estou derrotado. Não estou derrotado. Então o Espírito Santo nessa noite manda você levantar os olhos e começar a enxergar os anjos que virão a nosso favor. Levante os seus olhos para o monte, contemple os carros, as carruagens de fogo que o Senhor está enviando das alturas para pelejar a nosso favor em nome de Jesus. Porque quando nós estamos olhando para baixo, significa que nós estamos prestando muita atenção aos nossos problemas. Às vezes eu tomo umas atitudes meio estranhas. Às vezes chega a correspondência na minha casa e vai alguém me entregar, o carteiro, meu irmão, minha filha. Sabe o que eu faço algumas vezes? Eu pego a correspondência rápida e jogo fora. Mas como que pode isso? Por que você não viu aquela correspondência? Porque, queridos, às vezes nós estamos tão bem. Diga: nós estamos tão bem. Nós estamos tão bem. Tem uma correspondência para nos entristecer. É verdade ou não é? É verdade. Vem algo que vem estragar o nosso dia. Então, quando eu sinto fazer isso, eu passo, eu jogo no canto. Eu não quero nem ver isso agora, porque eu estou muito bem com Deus. Mas não podemos baixar a nossa guarda. O soldado que luta de cabeça baixa morre. Levante seus olhos, queridos, para o alto. Aleluia. E veja o Senhor que criou os céus e a terra. Ele está guiando você em direção à terra prometida. Glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Enxergue isso por essa visão apostólica que o Senhor te deu. O Senhor nessa noite está abrindo a tua visão. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor está te dando visão celestial. Aleluia. Amém. Qual foi o motivo que o apóstolo Pedro afundou nas águas? Quando ele baixou a guarda. Enquanto Jesus disse assim para ele: Pedro, vem! E Pedro saiu do barco e foi olhando para a frente, olhando para o alto, em direção a Jesus que estava andando sobre as águas. O que aconteceu com Pedro? Pedro andou sobre as águas quando ele estava olhando para o alto, olhando para a frente. No momento que Pedro titubeou, no momento que o apóstolo Pedro olhou para baixo, ele afundou. O Senhor te chamou, não para você afundar, mas o Senhor te chamou para ser muito mais que vencedor dele. Em nome de Jesus, levante os olhos, o teu rosto para o alto e contemple aquele, o dono, o rei dos reis, o dono de todo o céu, de toda a terra, e aquele que tem vitória para a igreja. Em nome de Jesus, receba no teu espírito. Glória a Deus. Fala assim: jamais vou ficar olhando para baixo. Jamais vou ficar olhando para Eu não vou mais andar, digo, eu não vou mais andar. Eu não vou mais andar. Prostrado diante das situações adversas. Das situações Eu vou levantar o meu rosto. Eu vou levantar o meu rosto. Contemplar o meu Senhor. Contemplar o E meu vou mandar o Senhor. socorro Vai mandar na hora da socorro. angústia. Na hora da Em nome de angústia. Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então Daniel fala: olhei para cima e vi um ser celestial.
Muitos teólogos dizem que essa visão que Daniel teve era uma revelação de Jesus Cristo, que está em Apocalipse. Outros dizem que era um anjo, porque ele precisou de ajuda. Mas isso não é o caso. O que vem ao caso nessa noite é que Daniel teve a visão aberta. Olhou e contemplou a vitória dele em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós levantamos os nossos olhos, nós conseguimos contemplar o socorro do Senhor a nosso favor. Abra comigo, por favor, queridos, o Salmo 34, versículo de número 4 em diante. Salmo 34, versículo 4. Amém, queridos? Estão entendendo que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite? Amém, Jesus. Salmo 34, versículo 4. É o Salmo de Davi. Diz assim, versículo 4: busquei o Senhor, e Ele me respondeu. O que Daniel estava fazendo? Buscando o Senhor. E aguardando o quê? A resposta. Quem tem buscado muito de Deus? Amém, Jesus. E quem está precisando de uma resposta? Amém. Prepara que está vindo a resposta. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Se prepara, levanta os olhos e veja a resposta. Busquei ao Senhor, diz Davi, e Ele me respondeu. Livrou-me do quê? De todos os meus temores. Aleluia. Se existe uma coisa que Deus não aprova na sua igreja, é o medo. Nós não podemos ter medo de nada. Amém, Jesus. Se você acompanhar o Antigo e Novo Testamento, várias vezes o Senhor diz para os seus escolhidos: não temas, nem te espantes, não te apavores, porque eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Aleluia. Muito bem, meu querido, você que acabou de ouvir essa mensagem ministrada aqui na comunidade apostólica União Verdadeira, no bairro do Jardim Danfer, e Deus tocou no seu coração, eu quero convidar você a participar aqui conosco em uma das nossas reuniões. Nós temos aqui reuniões às terças-feiras e também às sextas-feiras, às 8 horas da noite. E aos domingos nós temos duas reuniões, uma pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e a reunião da Sagrada Família à noite, a partir das 7 horas da noite. Eu tenho certeza, meu querido e minha amada, que você foi tocado pelo Espírito de Deus nessa mensagem poderosa que você ouviu a respeito da espada que traz a batalha espiritual em Daniel, capítulo de número 10. Eu tenho a certeza, a convicção que a partir dessa palavra que você ouviu nessa noite, você vai começar a agir sem medo, com temor, com ousadia, porque a resposta do Senhor virá sobre a tua vida em nome de Jesus. O endereço então da tua vitória é a Rua Bolivar Ribeiro, Boa Ventura, número 701, no bairro do Jardim Danfer, zona leste de São Paulo, próximo aqui ao 24º Distrito Policial da Ponte Rasa. Comunidade Apostólica, União Verdadeira, formando novas vidas em Cristo. Nós esperamos por você. Fica na paz, fica na bênção. Shalom.